De Chico Xavier. Pai nosso que estás no céu, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéu. Santificado, Senhor, seja o nome sublime, que a todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o seu reino de bondade, de paz e caridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o seu mandato, que não vacila e nem erra, no céu como em toda a terra. Evita-nos todo mal, dá-nos o pão do caminho, do pão espiritual. Perdoa-nos, Senhor, os delitos escabrosos, de passados tenebrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também aos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que andam distante do bem. Com a proteção de Jesus, livrai-nos a alma do erro, neste mundo de desterro, distante da sua luz. Que nosso ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade de seu amor. Assim seja. Nós buscamos muitas vezes no nosso dia a dia a procura de Deus, pedindo que Ele nos entenda as nossas dificuldades, as nossas agruras, os nossos problemas, fazendo pedidos, colocando necessidades que nos pesam e nos pesam muito. Muitas vezes também recorremos a Ele buscando as nossas desculpas pelos erros que praticamos. Mas quando nós buscamos entender a Deus? Quando nós buscamos entender que nenhum fio de cabelo nos cai sem autorização do divino? Quando podemos perceber ou percebemos que as dores que muitas vezes sofremos, muitas vezes são terapêuticas, são motivos de mudança da nossa vida, são motivos que nos dão a compreensão que nós temos que levar uma vida mais leve, mais familiar, mais próxima dos sentimentos do ser do que do ter. E pergunto-se ainda ao final, quando que nós buscamos, entendendo Deus, ajudar-lhe nas suas ações? Quando buscamos fazer isso? Pois nós somos todos co-criadores. Se Deus nos criou, nós também temos a capacidade de também auxiliar. E nós o fazemos. Nós buscamos ajudar a Deus na nossa família. Nós buscamos ajudar a Deus na sociedade, na comunidade em que vivemos, no centro espírita, na igreja que frequentamos, nos locais onde estamos. Nós buscamos ser parceiro de Deus. Nós entendemos, meus irmãos, nós entendemos a necessidade dessa aproximação. A crença em Deus, na realidade, ela está na humanidade desde os povos primitivos, por dois princípios básicos. O primeiro, o sentimento intuitivo. Nós temos um sentimento intuitivo de algo maior, de algo superior. E também, naquela série de frases, não há efeito sem causa.
No Livro dos Espíritos, na obra kardeciana, na pergunta número 4, Kardec pergunta aos espíritos: onde se pode encontrar prova da existência de Deus? E os espíritos respondem: no axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que é obra do homem, e vossas razões vos responderá. Para crer em Deus, basta lançar os olhos sobre as obras da criação. Lá encontraremos as respostas. Também, meus irmãos, por um argumento metafísico, tudo o que nos cerca está em movimento. E para se ter um movimento, há necessidade de ter um início. Se eu pego um objeto e faço ele se movimentou? Se movimentou ou não? Sim. Quem deu início a esse movimento? Eu. Aí esse objeto. Então, tudo o que está no universo se movimenta. Os astros, o planeta Terra, através dos seus movimentos de rotação e translação. E tudo tem um início. Quem deu esse início? Por geração espontânea? A resposta é clara: Deus. Porque tudo tem um início. Então, na própria questão metafísica, e que se explica que tudo que estamos no universo, o próprio nosso corpo, as células, os elétrons, eles estão sempre em movimento. Que nos demonstra exatamente pela própria ciência de que a existência de Deus está nesse princípio, no princípio das coisas. E no Livro dos Espíritos, a primeira pergunta que é feita aos espíritos é exatamente isso: o que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É isso que nos traz, é o Criador incriado. É aquele que existe, existiu e existirá. Esse é Deus, na sua potência. A figura de Deus, nós vamos ver no próprio Evangelho, trazida nas 13 revelações por Moisés, Jesus e o próprio Espiritismo. No capítulo 1 do Evangelho, não vim destruir a lei, diz o seguinte, em Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único J e um único ponto. Aqui nos traz, nessa passagem, que tudo tem o seu tempo. Tudo tem a sua compreensão, o seu momento oportuno. Se nós vamos ver Moisés, que é a primeira revelação, ele nasce entre o povo judeu. É colocado numa cesta e uma princesa egípcia o adota. E dali ele se depois descobre judeu e ele busca libertar aquele povo do jugo egípcio. E leva ao deserto. Lá fica 40 anos nesse deserto. E lá naquele período do deserto ele vai ao Monte Sinai para receber o quê? O germe da moral cristã. Os 10 mandamentos. Mas aquele povo é um povo duro, tanto que quando ele desce com os 10 mandamentos, o que ele encontra o seu povo fazendo? Festa e um bezerro de ouro. Para, talvez, já que estavam no deserto, já sabe que Moisés tinha morrido,
para voltar para o Egito. Porque lá eles já conheciam aquela vida e deserto era de muito sofrimento, de muita dor. E Moisés, em virtude disso, busca aplicar a eles uma lei, a lei mosaica, uma lei civil. E para dar força a essa lei, ele dá essa lei como condição divina. No capítulo 1, então, nos falando sobre isso. Para imprimir autoridade às suas leis, Moisés, houve de lhes atribuir origem divina, conforme o fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem precisava apoiar-se na autoridade de Deus, mas só a ideia de um Deus terrível poderia impressionar criaturas ignorantes, na quais ainda pouco desenvolvidas encontravam o senso moral e o sentimento de justiça reta. Então Moisés nos traz, com essas ações, a ideia de um Deus disciplinador, de um Deus terrível, de um Deus que você tem que cumprir a lei para algum povo naquela época ainda aferrado aos costumes egípcios. E outros costumes que eram até mais bárbaros e que Moisés busca diminuir através de uma lei civil, que como toda lei civil, ela é transitória. Como toda lei civil, ela é transitória. O que não é transitória é a lei de Deus. Mas ele traz essa visão de um Deus, nessa primeira revelação, de um Deus terrível. A segunda revelação é Jesus. Jesus vem entre o povo judeu. Por que Jesus não veio naquela época? Quem era o povo que mandava no mundo? O todo o poder. Quem era? Roma. Os Césares. Era o todo o poder. Por que ele não nasceu lá? Porque ali não estava plantado o germe da moral cristã, que é os 10 mandamentos. Lá não estava plantada a ideia de um Deus único. Os princípios estavam ali. Só que Jesus vem trazer um Deus diferente. Ele diz que não vem destruir a lei de Deus. Mas ele busca, sim, modificar substancialmente e na forma a lei mosaica. Tanto que ele diz, quando da questão do divórcio, Deus permitiu despedisses vossas mulheres pela dureza dos vossos corações. Porque a lei de amor que une um casal é inquebrantável. O que nos desune é o nosso orgulho, a nossa vaidade, os nossos sentimentos baixos, as nossas ações negativas. Então, Jesus traz um Deus de amor, expressado na lei de amor que é, você sabe qual é? Amar a Deus e... Como assim mesmo? Aí está toda a lei e os profetas. Essa é a visão de um Deus de amor. Mas como a visão de um Deus de amor ainda para aquele povo, se há tanta injustiça, se há tantas dores, se para alguns tudo parece dar certo e para outros as coisas dão tudo errado? Como entender esse Deus de Jesus? Aí vem a terceira revelação, o Espiritismo, que nos traz a visão de um Deus que não castiga. Por que Deus não castiga? Por que o Espiritismo nos traz a visão de um Deus que não castiga? Porque esse Deus, ele trabalha com o tempo. Quem fez a bagunça? Você? Vai limpar? Não vou limpar. Ok, a bagunça está ali.
ela continuará essa bagunça. E o tempo vai fazer que um dia você se desperte para limpar essa bagunça. Essa é o que traz a doutrina espírita, a lei do progresso. Nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Que nos dá exatamente a ideia de um Deus que não castiga, mas que trabalha com o tempo. Que nos oportuniza a todos nós a evolução. E que todos nós seremos, como nosso irmão Toninho sempre gosta de dizer, todos nós seremos anjos. Mas Alexandre, todos nós? E os demônios? Aí nós vamos entender, meus irmãos, que não existe demônios, nem anjos. Porque Deus é bom e justo, Ele é supremamente bom e justo. Não é apenas bom e justo, é absolutamente bom e justo. Como Ele pode ser bom e justo, né? Com tantas essas injustiças, com tantos problemas, com tantas dificuldades? Então nós vamos entender que essas dificuldades são muitas vezes provocadas por quem? Por nós mesmos. E essas dificuldades são como a lei de ação e reação. Se nós fizermos, às vezes, em vidas pretéritas, o mal a esta irmã, qual é a forma? É castigar a mim? Não. A forma é depois nós buscarmos nos repararmos. Como fazemos isso? Ela pode ser minha filha, numa vida futura. Pode ser minha esposa, pode ser, enfim, algum ente querido, para que a gente possa conviver, possa modificar os nossos pensamentos, as nossas dificuldades. E geralmente vem na nossa família. E por que vem geralmente na nossa família? Que é a nossa grande responsabilidade. No Evangelho nos coloca, Deus perguntará a cada pai, que fizestes o filho confiado à vossa guarda. E meus irmãos, onde é mais difícil fazer caridade? É no centro espírita que é difícil fazer caridade? No trabalho é difícil fazer caridade? Na família. E por quê? Porque lá, meus irmãos, lá eu sou o Alexandre Abreu. Aqui, meus irmãos, o irmão vê o palestrante. Deve ser evoluído, né? Para ser palestrante, né? Imagina quem preside os trabalhos de hoje. É evolução ao quadrado. Se dependesse, nós teríamos dificuldades em encontrar palestrantes. É claro que nós não somos como éramos antes. É claro que a doutrina espírita nos concita a nós nos melhorarmos. É claro que, para que eu esteja fazendo aqui a palestra, não seja a opinião minha, do Alexandre, mas que seja da doutrina espírita. É claro que isso existe uma responsabilidade. Nada é por acaso, eu não estou aqui pensado e colocado aqui, nem a nossa irmã. É tudo feito um trabalho, mas também é um aprendizado. De nós estarmos falando, da irmã estar presidindo os trabalhos de hoje, os trabalhos da casa, sempre buscando, a doutrina espírita nos dá, não tem sacerdotes, sempre buscando que nós, cada um, possa contribuir, cada um de nós, ajudar nesse movimento, movimento de ajuda ao próximo, seja nos atendimentos fraternos que fazemos, seja no passe, seja na radiação, na fluidoterapia, nos grupos mediúnicos da casa, em todos os trabalhos de assistência material que também é feito na casa. Então, o Espiritismo, ele busca nos dar essa situação de um Deus que busca com que nós, e que acredita em nós, mais do que muitas vezes nós mesmos nos acreditamos. Quando nos olha, ele não nos olha como o Alexandre Abreu, tão imperfeito, mas ele me olha como o Alexandre Abreu, que estará servidor
humilde e o mínimo que vai servi-lo, talvez não hoje, mas amanhã, no futuro, com a minha própria evolução. Todos nós, meus irmãos, estamos no caminho da evolução. Será mais rápido ou menos rápido, dependendo de cada um de nós. No livro O Grande Enigma, de Leon Denis, falando sobre uma história sobre o desconhecimento de Deus, ele coloca uma situação de um mendigo, como fosse a questão de Deus, né? De um mendigo ao lado de um palácio, com portas abertas, convidando a todos a adentrar e aproveitar as belezas que o palácio oferece. Mas o mendigo prefere continuar em si mesmado no seu local, como infelizmente muitos de nós, presos aos nossos problemas, presos às nossas dificuldades e não vendo o mundo que tem à frente. Não vendo outras pessoas que sofrem muito mais do que nós e temos a oportunidade de ajudá-las. Nós preferimos ficar trancados ali, naquele canto, sem abrirmos os nossos corações, sem vermos a beleza do palácio que é a natureza que nos circunda, inclusive aqui nesse centro espírita. Quando aqui saímos, nesse sol maravilhoso que hoje nós temos. A história nos conclama a isso, para que Deus está com as portas abertas, para que a gente adentre, para que a gente dê o primeiro passo, para adentrar ao palácio e aproveitar de todas as belezas que Deus nos oferece. Saindo do nosso comodismo, saindo do nosso mundo individual para buscar ajudar o próximo e ajudar a si próprio. A natureza de Deus, a natureza íntima de Deus é para nós de grande dificuldade de compreensão. No livro A Gênese, uma das obras da codificação kardeciana, nós temos o seguinte excerto da natureza divina. Não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Para compreender Deus, ainda nos falta o sentido que não se adquire senão pela completa depuração do espírito. Mas se o homem não pode penetrar a sua essência, sendo a sua existência dada como premissa, pode, pelo raciocínio, chegar ao conhecimento dos seus atributos. Sem o conhecimento dos atributos de Deus, seria impossível compreender a obra da criação. E quais são os atributos de Deus? Quais são os atributos de Deus? Deus, para ser Deus, é eterno, é o Criador incriado. Nós somos eternos, nós somos imortais, nós somos criados, mas somos imortais. E estaremos sempre, por sermos imortais, nós vamos sempre estar em evolução. Olha que beleza, quando Deus nos cria e nos dá a imortalidade, para que a gente possa aprender passo a passo. Nos dá dentro de nós a intuição de sua existência. Nos dá as belezas da natureza, para que a gente possa ter a certeza da sua existência. E nos possibilita a nossa evolução. Deus é imaterial. Os elementos gerais do universo são matéria, espírito ou princípio inteligente e Deus, que não é matéria e não é nem espírito. Deus busca, através dessa conjunção, da matéria e espírito, para que nós possamos, através de sua criação, a nossa evolução, o nosso crescimento. Deus é imutável, não está sujeito a mudanças. As suas leis são estáveis, não mudam. As suas leis são estáveis, não mudam.
Interessante. Então, quando nós falamos que não existe na doutrina espírita nem demônio, nem anjos, da sua configuração, de como ela é colocada, né? Anjo seria aquele ser já foi criado como perfeito, e o demônio era um anjo que decaiu. Vejam alguns problemas aí. Se era anjo e decaiu, é porque Deus falhou. E Deus pode falhar? Senão não seria Deus. E mais do que isso, por que ele me cria? Por que ele me cria, simples e ignorante, para mim passar com os anos a evolução, e ele cria lá o anjo, já tudo numa beleza 2.0. Não é justo isso? Seria justiça de Deus isso? Por que a ele foi colocada a angelitude e a mim te vira aí nos 30 para buscar o teu crescimento? Por isso, a doutrina espírita não seria isso de forma adequada. Essa lei não poderia atingir isso. E a cura? Jesus não curou, Alexandre? Jesus, a cura também não é uma derrogação da lei? Será que é? Será que a lei, a cura seria uma... Para ela eu vou curar, mas para o Alexandre eu não curo? Se a lei é imutável, é para todos. A lei é para todos ou é só para alguns beneficiados? Deus poderia dizer assim, para o casal lá eu vou, tá tudo certo. Para cá, para essa turma aqui, tudo errado. Vai dar tudo errado para vocês. Seria justo? No Evangelho segundo o Espiritismo, na Fé Transporta Montanha, o capítulo Fé Transporta Montanha, 389, no capítulo 19, obrigado, é dito o seguinte: o poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido agente universal, modifica-lhe a qualidade, ele dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele que um grande poder fluídico, junto com uma fé ardente, pode, só pela força de sua vontade, dirigida ao bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros tidos antigamente por prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural. Tal motivo porque Jesus disse a seus apóstolos: se não o curastes, foi porque não tinhais fé. Então, quando, meus irmãos, Jesus impunha a mão e buscava transmitir o seu fluido, e fazia com que muitas vezes houvesse a cura, dois processos aí está. A ação de Jesus, da espiritualidade. Ele não poderia dizer, olha meu irmão, naquela época, 2000 anos, eu estou lhe transmitindo fluidos para atingir o teu perispírito, o teu corpo bioplasmático, que ao modificar células malsãs do teu perispírito, vai fazer com que modifique as células do corpo físico, havendo a cura. A pessoa não teria como. O que é fluido? O que é energia? Nós estamos falando isso há 2000 anos atrás. Por isso a doutrina espírita e Jesus prevê a terceira revelação, o Espiritismo, para buscar explicar, já com a ciência, esses fenômenos, que não são sobrenaturais. Então todos os fenômenos de comunicação com espíritos são fenômenos sobrenaturais? Não. São fenômenos naturais. A cura é um fenômeno sobrenatural? Um milagre? Não. São fenômenos naturais. E que precisa de duas coisas aqui. Duas. Uma, a ação de recepção, de estar apto de oferecer, de fornecer essa energia.
seja minha como passista, ou da espiritualidade que o irmão vai receber quando tomou o passe, mas também do que recebe o passe. A necessidade da transformação de nós. Muitas vezes vamos tomar o passe, nós temos que buscar que aquela energia nos ajude, mas também a gente tem que se ajudar. Vamos lembrar uma passagem de Jesus, quando foi a ele os leprosos, vários leprosos. E Jesus, através da sua transmissão de energia, faz a cura desses leprosos. E eles vão embora. E Jesus começa a chorar. E os apóstolos perguntam a Jesus, mas por que por que Jesus está chorando, já que fez tantas curas? E Jesus responde, mas apenas um continuará sem essa lepra. Porque os outros voltaram para a mesma vida, para as mesmas condições, para os mesmos modos de agir. Então, se nós não modificamos os nossos pensamentos, meus irmãos, teremos os mesmos resultados. Não é vir para o centro espírita que, a partir daí, seus problemas acabaram. A doutrina espírita, ela busca nos esclarecer. E o principal que ela busca nos esclarecer é que essa melhora depende de nós. Que a espiritualidade vai nos amparar. Que nos trabalhos da casa, do atendimento fraterno, o irmão vai ser amparado. O irmão vai ser ouvido. É uma casa de amor como tem em outras casas, da igreja evangélica, da protestante. Mas a mudança está em nós. A doutrina espírita busca nos esclarecer conhecimento, razão, para que a gente possa tomar as nossas próprias decisões. As nossas próprias decisões, meus irmãos. Deus é único. Se tivesse outro, haveria divisão, não haveria unidade. Por isso da sua unicidade. Deus é onipotente, Ele é todo poder, toda glória. E esse poder, meus irmãos, é para servir, não para ser servido. Esse poder é para distribuir, não para somar, não para aglutinar para si próprio. É soberanamente bom e justo. E o bom e o justo, ela está bem travado, bem colocado nesse amparo às nossas dificuldades. A dar a cada um o que é seu, a oportunizar a cada um de nós a nossa evolução, dar o tempo para que possamos nos aprender. E as dificuldades, meus irmãos? E as dificuldades? No capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, nós vamos ter uma passagem que é interessante, retirada até em relação à perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Capítulo bem forte, né, do Bem-aventurados os aflitos, diz o seguinte: se percustasseis melhor todas as dores que vos advêm, nelas encontrarias sempre a razão divina. Olha aí, a dores, a razão divina. Razão regeneradora. E os vossos miseráveis interesses se tornariam tão secundária consideração que os atirarias para o último plano. É que nós vemos os nossos problemas, meus irmãos, com os olhos da terra. Nós não conseguimos muitas vezes perceber que às vezes a dor, o sofrimento é um momento, é um sinal, é uma terapêutica para que a gente pare esse caminho que estamos seguindo. Que a gente modifique a nossa posição. Que a gente compreenda a importância da nossa esposa, do nosso esposo, da nossa família. Porque as vitórias, elas são definidas com o mundo. Mas as derrotas e os sofrimentos é com a família que a gente muitas vezes tem um amparo. Quando nas vitórias todos nos cercam, nas derrotas muitas vezes estamos sós.
ou apenas com os nossos entes queridos. Portanto, é às vezes na dor e no sofrimento que a gente, pela primeira vez, dá valor ao nosso pai, à nossa mãe, à nossa esposa, ao nosso esposo. É neste momento que compreendemos a vicissitude de que a dor, às vezes, pode ser para nós um momento de crescimento. Porque a dor é temporária, é efêmera. Nós somos eternos, nós somos imortais. Para encerrar, em virtude do tempo, vou contar uma pequena história de um árabe sob a prova da existência de Deus, né? De um árabe, um senhor bastante velhinho e analfabeto, e toda noite ele fazia a sua oração a Deus. Um caravaneiro rico, eu olhava aquele árabe e o chama à sua tenda e lhe questiona. Ele, que era um ignorante, como ele sabe da existência de um Deus? Como ele sabe se existe Deus? Ele que é um analfabeto. E o velho árabe respeitosamente lhe responde: pelos seus sinais, nobre caravaneiro. Pelos seus sinais? Como assim? Quando o senhor recebe uma carta e ela não está escrito o nome, como o senhor pode reconhecer quem a escreveu? Pela letra. Quando o senhor recebe uma joia, como o senhor sabe de quem é essa joia? Pela marca do ourives? Quando à noite na sua tenda animais circulam em torno de sua tenda, como o senhor sabe se depois, se aquele era um cavalo, um carneiro, um boi? Ora, pelos rastros. Então, tão nobre caravaneiro, venha comigo aqui fora. E levou o caravaneiro ali para fora à noite e olha para cima. E esses sinais? De quem são? De quem é? Do homem? Quando o velho árabe olha para o caravaneiro, diante da imensidão do céu, da beleza das estrelas e do luar, o caravaneiro se ajoelha e já com olhos lacrimosos começa também a orar. Que a paz de Jesus esteja e permaneça conosco.